Olá, abençoados! Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos dois evangelhos que foram registrados na Bíblia. O primeiro é o Evangelho da Circuncisão. Este é segundo a teologia, isto é, a ciência que estuda a doutrina religiosa. Nesse é observado a Bíblia como um todo, sem fazer distinção das alianças que Deus fez com o povo dele na terra. Lei e graça. Começou com os 11 apóstolos, seguidores de Jesus de Nazaré, os que foram chamados por ele antes da cruz. E por eles terem dado continuidade à mesma doutrina de Jesus antes da cruz, então mesmo foi registrado na Bíblia como Novo Testamento. Porém, faz parte da velha aliança, porque o ministério de Jesus de Nazaré teve início e fim sob o regime da lei, como está escrito em Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que foram 11 os apóstolos? Foram 11 porque o apóstolo Paulo não fez parte do ministério de Jesus de Nazaré. E Matias não foi chamado nem por Jesus antes da cruz, nem por Deus depois da cruz. Pois o número 12 representa a perfeição do homem segundo o Espírito. E o Evangelho segundo o Espírito, isto é, a nova aliança, estava reservado por Deus ao apóstolo Paulo. Esse é o Evangelho da incircuncisão. Só é compreendido por quem já deixou todo tipo de sacrifícios da lei e passou a viver segundo a nova aliança, em que não há a intervenção da mente humana, como está escrito em Hebreus 6:1 e 2, diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo o arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses são sacrifícios por meio do corpo. Fé em Deus é a fé natural que leva muitas pessoas a acreditarem em qualquer coisa, pois a fé segundo o Espírito é um dom de Deus, que é ativado por Deus no tempo dele. O apóstolo Paulo deixou claro que ele veio como um abortivo, em 1 Coríntios 15:8. Por isso ele não pôde desfrutar da herança reservada para este tempo. Porém, ele cumpriu com a sua responsabilidade de lançar o fundamento do edifício espiritual. Por ter sido tão dedicado ao Evangelho, ele se preocupava muito com o mesmo, em como seria após sua morte. Por causa dos apóstolos da circuncisão,
os quais ele dizia que eram os transtornadores do Evangelho. Está escrito em Gálatas 1, 6 e 7. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus. E mais tarde começou a surgir mais e mais religiões, com doutrinas e costumes criados pelo homem, identificado pelo apóstolo Paulo como sistema de corrupção, como está escrito em Romanos 8, 20 e 21. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus refere-se à nova aliança, o novo Evangelho segundo o Espírito. Pelo desconhecimento desse novo Evangelho, segundo o Espírito revelado ao apóstolo Paulo, muitas pessoas religiosas, por serem tementes a Deus, morreram enganadas e injustiçadas, por estarem presas a doutrinas religiosas, interpretadas por pessoas corruptas de conhecimento. A salvação é unicamente por fé. Porém, muitas pessoas, após terem levado uma vida de insatisfação por determinado tempo, ainda morreram acreditando em julgamento após a morte. Vejam o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 2, do 1 ao 12, em sua segunda carta aos Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que honra a Ele, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detém,
para que ele seja revelado a seu próprio tempo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Abençoados na Bíblia as palavras diabo, Satanás e outros sinônimos refere-se à carne. O homem, filho de Deus, possui duas naturezas, carnal e espiritual. As duas sementes caminham sempre juntas, mas não se misturam. A apostasia é apostatar-se da fé, isto é, deixar de crer a verdade e dar ouvidos à mentira. Filho da perdição, são filhos já reconhecidos pelo Pai, porém não seguiram o caminho correto para o encontro com o Pai, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus Espírito, o que ressurgiu, e não o que morreu, Jesus de Nazaré. Com todo o poder, refere-se à presença do Espírito Santo no homem. Eficácia de Satanás refere-se à perfeição na organização. A vaidade, a apresentação, aparência, luxo na ornamentação de muitos templos. Tudo isso é feito com eficácia segundo ao homem. Ser humano chama a atenção das pessoas, porém não agrada a Deus. Porque a doutrina, isto é, a palavra, que é para ser ministrada com a eficácia do Espírito, na maior parte é engano. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, quer dizer que muitas pessoas morreram enganadas e injustiçadas por não saberem a verdade a respeito do novo Evangelho. Prodígios é a glória de uns para com os outros. E até o próximo vídeo.